Está começando agora mais um episódio do Medicalcast. Olá, eu sou Daniela, sou enfermeira da Medical Pharma. Estamos aqui para fazer o nosso primeiro Medicalcast. E a nossa convidada de hoje é a Daisy. Ela é professora da Fundação ABC, estomoterapeuta e dermato também. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite e sou enfermeira, estomaterapeuta, professora e coordenadora do curso de estomaterapia do Centro Universitário FMABC. E a gente tem um ambulatório onde a gente trabalha e acompanha pacientes com câncer de bexiga e vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre isso. Daisy, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o câncer de bexiga. Bem, o câncer de bexiga, ele é um câncer que acomete as células do órgão da bexiga e existem vários tipos. O mais complexo e tem mais severidade é o câncer de bexiga músculo invasivo. Em quais situações clínicas a cirurgia com derivação urinária, que é a urostomia, se torna necessária? O câncer de bexiga músculo invasivo, ele é muito severo e às vezes existem vários tratamentos de acordo com o grau ou a complexidade que ele foi atingido. Então há um processo de avaliação, de medicações, radioterapia, quimioterapia, e quando se há o risco iminente de um processo retardado dessa medicação, há necessidade de fazer a cistectomia radical. E aí a necessidade de fazer a derivação urinária. Vai de acordo com cada tipo de paciente, se ele tem a possibilidade de fazer isso já definitivamente, com uma condição cirúrgica boa, ele já vai para uma urostomia, ou se ele tiver em condições mais debilitadas, ele faz uma ureterostomia e depois se avalia o procedimento seguinte. E para você, como a equipe de enfermagem, ela pode atuar desde o pré-operatório, né, para preparar esses pacientes e a família para essa mudança? É muito importante a equipe de enfermagem, assim como os demais membros multiprofissionais, a nutrição, os outros profissionais, trabalhar esse paciente no pré-operatório. É importante ter uma avaliação clínica minuciosa, né, em controle de doenças de base, para esse paciente ter uma atividade cirúrgica adequada, ele está bem nutrido para que esse paciente consiga aguentar o processo cirúrgico e a reabilitação no pós-operatório. E na enfermagem, principalmente na estomaterapia, o processo de demarcação desse paciente para a localização adequada do seu estômago é um padrão ouro hoje dentro dos guidelines internacionais. Qual a importância da marcação prévia do estômago? E por que essa etapa deve ser feita por um profissional capacitado? A pré-demarcação, ela vai dizer exatamente o melhor local no abdômen desse paciente de se instalar a estomia. Isso dá uma diminuição de maiores complicações, como dermatite, como estenose, complicação de infecção quando ela fica próxima à cicatriz cirúrgica, um bom posicionamento e aderência das placas, que são as bolsas, né, que vão fazer a coleta da urina. Isso traz uma qualidade de vida sem risco de extravasamento ou uma dermatite desse paciente. E quais são as orientações que devem ser dadas a esse paciente, a essa família, antes de fazer a cirurgia? Principalmente o cuidado, né, prévio de todo o tratamento, o processo nutricional e a manutenção disso é muito importante. Nem sempre a gente vai ter a disponibilidade de nutricionistas, lá no grupo a gente tem essa possibilidade, mas a gente precisa manter ele num pré-operatório adequado, controle das doenças de base, como diabetes, hipertensão, e também uma orientação prévia, né? Depois da demarcação, esse paciente é interessante ele fazer um teste da bolsa para ele entender como vai ficar essa bolsa nele, o que essa bolsa vai proporcionar para ele em termos de qualidade, de estabilidade. A gente sempre orienta o familiar também a cuidar da bolsa. No pós-operatório é muito complexo, porque ele vai estar com um processo de dor, ele vai ficar uma cirurgia de grande porte, né?
mas a gente vai trabalhar esse paciente para que ele fique depois autônomo na troca da bolsa. Então, ele vai trocar a bolsa sozinho, a gente vai orientá-lo para que isso aconteça. E quais são os cuidados que devem ser prioridades para esses pacientes no pós-operatório? O maior cuidado, eu acho, é em relação à bolsa, né? O cuidado do recorte adequado dessa bolsa, do posicionamento adequado, para que esse paciente tenha uma diminuição dos riscos, principalmente de dermatite, né? É lógico que, como toda cirurgia grande, a gente tem que observar nessas primeiras 48, 72 horas um risco para sangramento ou complicações do pós-operatório, né? Como toda cirurgia grande. Mas relacionada à estomia, é importante também visualizar se está tendo a saída da urina, se está acompanhando bem. E já no pós-operatório mais tardio, observar o recorte da bolsa, né? Infelizmente, se erra muito o recorte das bolsas, e isso vai trazendo complicações, né? Que é o acesso no toque da pele e da urina, acaba cometendo essas dermatites. Então, é muito importante para o enfermeiro ele fazer essa adequação e recorte e entender a necessidade desse manejo. E como que a gente pode fazer para monitorar essas complicações precoces, né? Porque a gente tem muito caso de necrose, retração e esse vazamento que você acabou falando da bolsa, né? Ao redor do estômago. Se a gente tem e consegue ter uma demarcação prévia, muitas dessas complicações são sanadas, né? Pela localização, mas quando há necessidade, às vezes, de fazer uma cirurgia de emergência e não se avaliou tão bem, não se conseguiu fazer essa pré-demarcação, é importante que a cada troca da bolsa, principalmente no pós-operatório, dentro do hospital, o enfermeiro já avalie, né, as condições dessa pele, se está tendo alguma hiperemia, se esse paciente está tendo alguma isquemia dessa estomia, pode acontecer no processo cirúrgico, se tem o fluido, a urina, né, se essa urina tem algum sangramento, algum episódio, para que seja avaliado e conversar com o cirurgião. Como que você acha, a sua visão hoje, né, como estomaterapeuta, cuidando desses casos, dessas ostomias, você acha que melhorou mais a demarcação? Porque há um tempo atrás a gente tinha muito pouco esse processo do enfermeiro fazer a demarcação, né? E você acha que melhorou? As pessoas estão mais conscientes, até porque com isso a gente consegue fazer com que a gente utilize o material adequado, né? Que é as placas, para manter mais eficiente. Você acha que melhorou? Eu acho que a especialidade trouxe mais pessoas para os hospitais e se faz mais treinamentos e orientações, né? E as equipes médicas, principalmente, têm observado a importância dos profissionais, multiprofissionais, dentro desse contexto, principalmente no câncer de bexiga, quanto ao cuidado do pós-operatório e a especificação do enfermeiro realizar isso, né? É lógico que hoje, dentro das nossas resoluções, qualquer enfermeiro não precisa ser estomaterapeuta para fazer a pré-demarcação. Ele precisa ter uma capacitação por um estomaterapeuta, por uma equipe médica, de preferência um enfermeiro estomaterapeuta, e ele sendo capacitado, ele pode fazer isso na internação da cirurgia, que é o ideal nessas primeiras 24 horas. Mas a gente pode fazer até outros tipos de demarcação, como a gente utiliza hoje lá no grupo, no ambulatório. A gente tem uma dificuldade, pois são 3 hospitais que os pacientes operam, então a gente faz a teledemarcação, onde a gente faz a demarcação, tira foto e encaminha para a equipe cirúrgica, e a equipe cirúrgica, no intraoperatório, eles abrem a foto e delimitam o local ideal que a gente marcou. Evolução, né? Muito bom. E quais são as orientações que a gente deve reforçar sobre a higiene peristoma? A gente tem que orientar o paciente, por ser um fluido líquido, né? Essa estomia, ela demanda mais riscos de extravasamento, de complicações. Então, a gente sempre orienta esse paciente a fazer a troca no máximo de 3 a 4 dias dessa bolsa, porque ela acaba interagindo com a medicação e com as resinas da bolsa e pode ter o risco de extravasamento ou até um acidente, de vazar
no processo social desse paciente, né? Então, a gente tem que cuidar bastante dessas trocas. A higienização, a gente sempre orienta como se fosse uma higienização limpa, né? Então, nas trocas da bolsa, ele faz uma higienização com sabonete neutro, pode ser feito no banho, né? A gente pede, assim, para fazer ficar mais fácil pelo fluido líquido e para conseguir deixar essa região seca e colocar outra bolsa, a gente orienta ele ficar umas 2, 3 horas de jejum líquido, para que ele consiga ter um volume reduzido e daí poder trocar a bolsa mais adequadamente. E a gente estava falando um pouquinho sobre as dermatites, né? E sobre a importância de ter um enfermeiro atuando nessa área, cuidando desse paciente, né? Mesmo depois da alta e tudo mais. Me explica um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro na prevenção dessas dermatites, né, e dessas infecções que podem ocorrer ao redor do estômago. Essas lesões, geralmente, elas se dão pelo erro do corte das bolsas, né? Há uma tendência que é achar, principalmente no pós-operatório, quando se corta a bolsa com uma abertura um pouco maior, não vai infringir ou lesionar o estômago. E pelo contrário, né? Eu até brinco com as pessoas, eu falo que o recorte tem que ser igual um abraço, ele tem que abraçar, mas não pode machucar. Então, ele tem que manter uma adesividade adequada no limite entre a pele e a estomia, e esse recorte é fundamental. O enfermeiro precisa orientar também a equipe técnica para que eles façam esse recorte adequadamente. Hoje a gente acredita que, não que que aumentou o número de mais pessoas com ostomias, né? E com isso ficou mais fácil das pessoas saberem sobre a ostomia, né? Com esse aumento desses pacientes em uso de ostomia, como que o enfermeiro ele pode estimular a autonomia do paciente? Né? Porque antigamente a gente achava que um paciente ostomizado era aquele paciente que só ficava dentro de casa, que não saía, não trabalhava mais. Fadado ao isolamento. Fadado ao isolamento. Hoje a gente tem pacientes que são ostomizados, que trabalham, que têm uma vida normal, né? Como que o enfermeiro ele pode estimular essa autonomia para esses novos pacientes? Essa sua pergunta é bem interessante, porque é uma das coisas que a gente conversa desde o primeiro dia, né, de orientação desse paciente, que ele precisa ser autônomo, né? Lógico que tem uma avaliação prévia, uma necessidade, tem pacientes que já estão comprometidos, mas eu acho que, como vem aumentando também as técnicas cirúrgicas, as medicações, e a estomia é um processo de tratamento dessas doenças, então a gente vem melhorando cada vez mais o posicionamento e até a prevenção, né, de complicações maiores. E quando a gente traz esse paciente para o mundo real, né, que ele está com uma estomia, há grandes grupos brasileiros, né, de todo o país, municipais, regionais, sobre pessoas ostomizadas, né? Esses grupos atuam não só em direitos e deveres, né, e cuidados desse paciente, trazendo políticas públicas. Então, é extremamente importante que esse paciente tenha autonomia da sua necessidade de troca de bolsa, faça esse cuidado e, se tiver a oportunidade, de trabalhar dentro desses grupos, né, orientando pessoas que são ostomizadas também, né, a manterem uma qualidade de vida. Alguns trabalhos mostram que tem pacientes, no uso das estomias, de um modo geral, eles melhoram a qualidade de vida porque é sanada a doença e eles conseguem trabalhar todo esse processo de troca adequadamente. Deise, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o câncer de bexiga. O câncer de bexiga, ele vem aumentando a incidência, né, talvez pela complexidade e melhoria dos diagnósticos, mas ainda a gente tem diagnósticos muito tardios, né? Ele acomete a célula da bexiga, né? Essas células são modificadas, trazendo uma complicação, e alguns tipos que são extremamente severos, né? Eles são muito severos a ponto da necessidade do paciente tirar o mais rápido possível a bexiga, por conta que um risco de metástase aí é grande, em definição de meses pode acontecer isso.
A gente sabe que em alguns casos a gente precisa, tem alguns pacientes que precisam fazer a urostomia, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre em quais situações que é necessário fazer essa abordagem. Não só o câncer de bexiga, e nem sempre o câncer, mas outras complicações do sistema urinário pode trazer a necessidade de uma cirurgia de realização de cistectomia radical e trazer essa necessidade da derivação urinária, né? Mas no câncer, como ele de bexiga músculo invasivo, ele é muito severo, há necessidade já de, o quanto antes desse paciente, às vezes nem começar a quimioterapia e já fazer a cirurgia antes, o que há vários tipos, ele pode fazer uma urostomia de técnica Bricker, que é uma cirurgia mais complexa, mas ela é definitiva, ou se esse paciente tiver alguma complicação pré-cirúrgica de patologia, não ainda avaliada, né, não ainda compensada, talvez se faça a necessidade de fazer uma ureterostomia percutânea, né, para que ela é um pouco mais rápida, esse paciente tenha um tempo cirúrgico um pouco menor, mas a gente consegue fazer a derivação e a adequação da doença. E para você, como que a equipe de enfermagem, né, em seu todo, ela pode atuar nesse pré-operatório para preparar esse paciente, né, porque vai ser uma cirurgia grande, por mais que seja menos tempo na mesa operatória, mas ela é uma cirurgia muito grande, ela é invasiva, né? E também para as mudanças que vão acontecer, porque ele vai ir para a mesa sem uma ostomia e vai voltar da mesa com uma ostomia, né? É extremamente importante, né, a atuação do enfermeiro, tanto no pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, né? No pré-operatório, o melhor que a gente faz hoje dentro das cirurgias de confecção de estomias é fazer a pré-demarcação. A pré-demarcação é um padrão ouro, onde a gente delimita quaisquer complicações mais evitáveis, né? Então, localização adequada dentro da trajetória do abdômen desse paciente. A gente pode fazer um test drive com esse paciente, onde ele vai utilizar a bolsinha, vai ficar 2 dias com essa bolsinha sem ter feito ainda a cirurgia, mas ele já tem uma noção diferente quando ele chegar lá no pós-operatório do hospital e acordar e tiver com aquela bolsa, né? Então, a gente treina esse paciente, os familiares adequadamente, para que ele possa entender como que vai ser o processo da bolsa urinária. Hoje a gente tem, mudou um pouco, né, os caminhos do trabalho do enfermeiro. E um deles é a demarcação dos né, da ostomia antes da cirurgia. Porque antigamente a gente fazia a ostomia, né, não tinha essa demarcação, e a gente só pegava a ostomia depois. Isso, já pegava toda cirúrgico, complicada, né? Às vezes quando vinha pra gente já estava toda, né, cheia de dermatite e tal. Uhum. O que você acha? Você acha que qual é a importância dessa demarcação antes do pré? Eu acho que melhorou bastante porque o aumento dos profissionais especialistas tem aumentado dentro das instituições hospitalares, tanto privadas como públicas, mas a gente sabe pela resolução que qualquer enfermeiro, né, pode fazer a pré-demarcação desde que capacitado, de preferência por um colega estomaterapeuta. Então, ele podendo fazer essa pré-demarcação já no pré-operatório desse paciente, nas primeiras 24 horas antes da cirurgia, a gente retarda muitas complicações, como dermatite, né? Regiões que não têm uma adequação boa para a adesividade da bolsa. Então, isso é muito importante para o tratamento prévio e também no pós-operatório desse paciente. Então, treinar os enfermeiros dentro dos serviços, tanto no centro cirúrgico, clínicas cirúrgicas de internação ou até pronto atendimento, é super importante, porque a qualidade de vida que a gente vai dar para os pacientes no pós-operatório é extremamente importante também e vai tomar rumo a uma diferenciação nesse processo do paciente no cuidado do pós-operatório. E como você já tinha falado do test drive da bolsa, né, que alguns pacientes a gente consegue fazer esse trabalho.
O que você acha que é importante de orientação, né, além de todo esse trabalho da família, dos pacientes para esse uso da ostomia, antes da cirurgia, né? Vocês acabam explicando, olha, vocês vão colocar uma ostomia, pode ter alguma complicação, vocês acabam fazendo toda essa orientação? Isso, no pré-operatório a gente foca muito na demarcação e uma prévia orientação do que vai ser a bolsa, né? É super importante também direcionar esse paciente para os polos de distribuição de material, né? De bolsa, que hoje a gente tem no estado um pioneirismo no Brasil, né, nos polos de distribuição de bolsas. Os convênios hoje dentro da ANS também estão obrigados, né, a disponibilizar esses materiais, não só a bolsa, como qualquer outro material coadjuvante, né, os pós, as resinas, os cintos, as películas. Então é muito importante ter essa disposição para qualquer complicação que possa ter ou as necessidades básicas, que são as trocas da bolsa, ele saber aonde ele vai retirar isso. E daí a gente vai treinando no pós-operatório, quando ele retorna depois da alta, a gente já vai enfatizando mais o recorte da bolsa, adequado, como é que faz, trabalhar com ele os cuidados até da ferida operatória, se tiver, geralmente há necessidade de fazer uma incisão cirúrgica para remoção da peça. Então, essa ferida operatória é importante estar cuidando também para que ela tenha uma cicatrização boa. E aos poucos a gente vai delegando ao paciente essas trocas de bolsa para que ele fique autônomo no cuidado. Deise, como que o acompanhamento ambulatorial do paciente, né, contribui para a qualidade de vida dele e prevenção dessas complicações? É extremamente importante que esse paciente dê continuidade no pós-operatório ou até já na continuidade ou término do tratamento dele quimioterápico ou radioterápico, né? Esse paciente precisa continuar vindo no ambulatório com os protocolos de retorno para entender direito para a gente poder dar continuidade ao processo de cura, né, ou de evolução dessa doença. O enfermeiro está atuando muito no cuidado e manutenção do equipamento que ele está utilizando, se está tudo ok, se teve alguma complicação dessa estomia. A equipe multiprofissional é muito importante, né? Principalmente para dar apoio a ele nesse pós-operatório, já um pouco mais tardio, um processo já de tratamento mais avançado, então para dar continuidade na parte nutricional, né? Assim como no pré, a psicologia também trabalha todas essas questões da pessoa ser estomizada, né? E questões que vão muito mais da parte de aceitação e entendimento da doença, também como do convívio, o retorno do convívio social, da rotina, que muitos pacientes acabam voltando a trabalhar, e às vezes até do convívio com o companheiro nas suas atividades mais íntimas, sexuais, que esse indivíduo queira retornar. Hoje a gente tem um desafio muito grande, né? Acho que acho que é o mundo hoje, né? Que são os problemas emocionais que a gente já tem, que a gente tem acompanhado por aí. Além da gente ter os problemas emocionais de pessoas que não dão com esse tipo de problema, a gente tem os pacientes que vão passar por esse tipo de procedimento, vão manter uma ostomia e tem uma carga maior emocional em cima deles, né? Você falou que vocês trabalham com a equipe multi. Nessa equipe multi, a psicóloga, ela faz esse acompanhamento pré e pós? Como que funciona? Sim, ela faz, né, na pré-consulta, principalmente quando a gente identifica alguns pacientes, às vezes, que não queiram um contato. Existem pacientes que às vezes falam, eu não vou usar essa bolsa porque eu prefiro a morte, né, do que usar uma bolsa. Então a gente vai trabalhando junto com a equipe da psicologia, aceitação, orientação, que a bolsa não é um monstro e ela pode se tornar um ursinho, né? Então é importante a gente orientar o paciente a isso. E a equipe da psicologia dá um apoio dinâmico e de orientação
contextualizada pelo profissional, né? É importante que esse profissional de psicologia ele vai fazer um acompanhamento embasado nesse processo todo de aceitação, orientação e convívio social. Trazer esse paciente para o que ele já fazia ou melhor ainda do que ele fazia, né? Então, trabalhar esse paciente, que ele possa voltar a nadar, ele possa voltar a namorar, ele possa voltar a frequentar festas, convívio social, igreja, viagens. Então, isso é muito importante na equipe multi esse trabalho. Você acabou de falar pra gente da parte do paciente voltar a ter uma vida normal, né? Nadar, correr, que hoje, né, essa vida saudável. Hoje, nós temos esse tipo de material que o paciente pode, por exemplo, nadar. Sim, é extremamente tranquilo, né? O que a gente orienta esse paciente, às vezes, é deixar a troca já prévia para quando ele for utilizar ou piscina ou o mar. Lugares mais quentes, talvez ao invés de ficar 3 a 4 dias, ele vai ter que trocar essa bolsa em 2 dias, né? E no pós, atividade física aquática, ele tirar essa bolsa e colocar uma nova bolsa, porque às vezes pode perder um pouquinho a adesividade. Hoje, os materiais que a gente tem de bolsa de colostomia, no caso de urostomia, são extremamente boas, né? A gente tem uma qualidade, uma adesividade boa, vai muito de cada paciente, cada material, cada tipo de bolsa mais adequada, mas a gente consegue fazer com que esse paciente faça tudo ou mais ainda o que ele fazia antes, visto que a doença está estabelecida ou estagnada, né? E como que o enfermeiro ele pode ajudar a reduzir esse estigma que a gente tem, né? Todo mundo fala, fulano tem uma ostomia. E aí todo mundo fica, né? Você meio que retrai um pouco a É. pessoa, né? Para promover essa inclusão social dessas pessoas. É muito importante que desde o começo a gente tenha uma conversa franca com esse paciente, demonstrar para ele tudo o que vai ser feito, através de cartilhas e materiais educativos, como que vai ficar a bolsa, como que ele vai utilizar a bolsa, quais são as alternativas que ele tem para reduzir complicações. Se a gente deixar esse contrato, né, de orientação bem aberto e bem explicado, o retorno desse paciente ao mínimo de complicação é mais rápida, né, que é o que a gente espera, não ter uma complicação muito grande para ele retornar ao grupo, o atendimento do enfermeiro. Então, e trabalhar com ele abertamente. Uma das coisas mais importantes que o enfermeiro faz é já desde o pré-operatório uma consulta de enfermagem detalhada, não só de condições clínicas, medicamentosas, cirurgias prévias, mas como também seus hábitos e atividades diárias, né? O que esse paciente gosta de fazer, o que esse paciente tem intenção, o que ele parou de fazer com a doença e tem vontade de voltar. Então, isso é muito importante no traquejo e na aderência desse paciente com as suas orientações do enfermeiro. Deise, o que te inspira a trabalhar nessa área da enfermagem, né? De ostomias? É bem legal essa pergunta sua, porque a especialidade da estomoterapia, ela tem três grandes linhas, né? Que são as feridas, as estomias e as incontinências, né? E hoje a gente sabe que, dentre todos os profissionais estomoterapeutas, uma pequena parcela de 20 a 30% trabalha e gosta de trabalhar com estomias, né? E a estomia é uma coisa muito prática, né? A gente tem um resultado melhor, às vezes mais rápido que uma ferida, né? Então é um processo pós-operatório, acompanhou o paciente aderiu ao tratamento, encerra-se e o ciclo começa com outros pacientes. E a gente vê a qualidade de vida melhorada dessas pessoas, então é bem bacana, é uma coisa bem prática, onde a gente tem o começo, meio e fim desse paciente, e depois a continuidade é bem tranquilo. Então, e o cuidado desse paciente, que alguns anos atrás estava fadado à morte, ao descaso, ao isolamento, a gente traz a melhoria e a qualidade de vida desses pacientes conforme essas orientações todas que a gente conversou aqui hoje.
É porque o início da sua jornada como enfermeiro, você era mais feridas, né? A gente trabalha muito ainda com a ferida, né? A estomaterapia ainda tem um grande nicho de feridas e ainda tem muita coisa a trabalhar, né? Não que esse campo esteja estagnado, mas as estomias ainda estão pedalando um pouquinho mais lento e às vezes tem a dificuldade desses acompanhamentos dos pacientes, né, nos hospitais. Mas isso é uma vertente que vai aumentando, né? A gente vai tentando plantar uma sementinha lá para que o enfermeiro possa trazer isso sempre. E como que você acha que a gente pode fortalecer essa valorização desse enfermeiro, né, estomoterapeuta dentro dos serviços de saúde? Tendo em vista que a gente fala de alguns anos atrás, esse enfermeiro ele não tinha tanta importância, né? Ele não tinha o seu as pessoas não tinham a visão desse enfermeiro trabalhando dentro do serviço de saúde, né? E hoje a gente tem o enfermeiro que é o estomoterapeuta, que ele vai ser responsável por um setor, né? Mas a maioria deles trabalha nesse setor, é responsável por esse setor de feridas da instituição, porém ele também atua como assistencial, né? Porque ainda não se tem essa visão desse trabalho. Como que você acha que a gente pode fortalecer esse trabalho desse enfermeiro? Eu brinco muito que eu falo que a gente tem que ter bons argumentos e bons estudos, né? Então, acho que se a gente tiver bem argumentado, bons estudos, a gente começa a mostrar para a equipe, né? As equipes médicas que muito achavam-se que essas cirurgias eram procedimento médico e pronto, acabou, começaram a perceber a qualidade de vida desse paciente, até a qualidade no pós-operatório, né? Quando se trabalha com a equipe multi, principalmente a equipe de enfermagem, que está muito envolvida nesse processo e quase que 24 horas no processo de internação. Então, isso você vai trabalhando como se fosse uma formiguinha, aos poucos, e quando a equipe cirúrgica tem confiança nesse enfermeiro, ele nunca mais larga esses enfermeiros, né, para as orientações. E é importante perceber, eu conversei com um médico recentemente, e ele falou assim, o quanto melhorou a aderência ao tratamento, os cuidados pós-operatórios, depois que ele incluiu uma avaliação do enfermeiro no pré, pós e operatório. Então, eles começam a entender esse processo. A valorização vai trazendo isso, né? As instituições melhorou, mas ainda há muito de melhorar, né? Existem hospitais que têm 2 estomaterapeutas, 3, mas às vezes necessitavam de 5, né? Porque a gente tem demandas grandes da estomaterapia por ser esses 3 linhas, né, grandes de tratamento, então às vezes demandaria uma enfermeira estomaterapeuta especialista em estomias, né, para fazer o pré, demarcação, cuidado e pós-operatório. Então, aos poucos, isso a gente vai trabalhando. É lógico que a gente tem apoios, né? Apoios principalmente do Conselho de Enfermagem, né? Hoje, o Conselho de Enfermagem, principalmente do Estado de São Paulo, que é o CORE em São Paulo, vem atuando muito nesse processo de capacitação dos enfermeiros como um modo geral e apoio às sociedades, né? A nossa sociedade, que é a SOBEST, Sociedade Brasileira de Estomaterapia, trabalha essa valorização, essa conscientização através de capacitação, a acreditação de cursos, né? Hoje os cursos, eles, na maioria das vezes, eles têm que ser creditados pela sociedade. Isso a gente trabalha internacionalmente. A Sociedade Brasileira de Estomaterapia vem trabalhando muito isso na acreditação de cursos e pessoas, né? Então, hoje a gente tem uma titulação ao profissional estomaterapeuta, que ele pode revalidar a cada 6 anos, e ele é reconhecido internacionalmente. Esse título internacional, ele pode trabalhar como estomaterapeuta em qualquer lugar do mundo, né? Quando ele é acreditado pela sociedade. Basta ele validar o curso de enfermagem dele e automaticamente ele trabalha em qualquer lugar do mundo porque tem uma validação. Assim como os cursos também são validados. Então é importante porque a gente trabalha com controle de qualidade, né? Infelizmente a gente tem profissionais e cursos que vão muito aquém dos cuidados e orientações. Então é importante essa validação também. E que mensagem você deixaria para o enfermeiro que está iniciando essa jornada nas ostomias? Eu acho que é uma jornada bem árdua, né? Não é fácil, a gente tem
assim como os curativos, mas a gente tem uma demanda de dificuldades dos materiais, né, de uso, principalmente dos materiais coadjuvantes, né, das necessidades que esse paciente possa ter nas complicações. Mas é super gratificante, eu acho que como todo o processo de cuidado do enfermeiro, quando a gente faz isso adequadamente, bem trabalhado, protocolado, através de consensos, estudos, isso vai trazer uma qualidade de vida excelente para esse paciente, que é o nosso foco principal. E a equipe trabalhando faz com que a gente consiga manter uma facilidade, um tratamento adequado desse paciente. Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer para você estar aqui comigo hoje, né? Nosso primeiro Medical Cast. Foi muito importante ter você aqui, né? Tendo em vista que eu te conheci há um pouquinho tempo. E hoje, essa área em que eu atuo, né? Que eu fico mais com a parte de feridas. Você foi uma das pessoas que mais me inspirou, né? Obrigada. Tendo em vista o meu primeiro emprego, a gente estar junto, né? E assim, e te acompanhar é muito gostoso, ver a trajetória que você tem aí, né? Seu trabalho, né? O caminho que você trilhou, a importância que você tem hoje na estomoterapia pra gente, né? Isso me inspira todos os dias e foi muito gostoso de te conseguir trazer você aqui para estar comigo hoje, né? Legal. Então eu queria te agradecer muito por isso. Eu que agradeço o convite seu, né, e de toda a equipe aí da Medicalcast. Eu acho que é super importante e a gente extravasar esse nosso campo só de ferida, que a gente acaba voltando, né, porque um pós-operatório vai ter uma lesão, né, uma ferida operatória e vai ter, a gente volta sempre, Sim. mas o cuidado no câncer de bexiga é muito importante, né, eu acho que a melhor orientação que eu deixo aqui hoje é da gente suspeitar, né, qualquer hematúria, complicações, já trazer aí uma avaliação prévia, porque infelizmente hoje ainda muitas pessoas morrem de câncer de bexiga porque há um processo de retardo desse diagnóstico. Pessoal, o nosso Medicalcast vai estar disponível no Spotify e no YouTube às quintas-feiras, quinzenalmente. Sigam as nossas redes sociais para saber das novidades.